O grande conflito. O grande conflito. Olá, sejam bem-vindos. Graça e paz do Senhor possa estar com todos vós. Para nós é sempre motivo de alegria e de muito prazer estar aqui convosco, cada momento para podermos estudar mais da palavra do Senhor. E através do livro Grande Conflito, nós estamos aqui conhecendo as histórias do passado e fortalecendo a nossa fé no Senhor e na palavra, na verdade, para que momentos que há e sobreviver na terra não tenhamos que vacilar, mas tenhamos que permanecer firmes e inabaláveis do lado da verdade. Eu quero convidar-vos a nós orarmos para que junto podermos abrir a palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, queremos louvar e bendizer o teu nome. Obrigado pelo privilégio que nos dás de estarmos aqui mais um momento para estudar a tua palavra. Queremos pedir que as experiências do passado venham a ser uma força motora para nos auxiliar no tempo presente e futuro que está diante de nós. Nos abençoe com a presença do teu Espírito e dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. O conflito continuou se agudizando. Lutero, conhecendo a verdade, descobrindo os traumas da igreja, continuou atacando. Mas a igreja também não se deu mole para dizer que o conflito levou Roma a exasperar-se cada vez mais com os ataques de Lutero, e por alguns dos seus fanáticos oponentes foi declarado mesmo por doutores das universidades católicas que aquele que matasse um monge rebelde estaria sem pecado. Uau! Pode matar, que não é pecado. E a pergunta que fica é: alguma vez na Sagrada Escritura diz-nos que quem mata não peca? A não ser que seja o próprio Senhor, que é o doador da vida, que tem o direito de tirar e dar a vida. Todo aquele que levanta a arma contra o seu opositor, ainda que seja inimigo, sabe que a justiça do Senhor condena. Mas a igreja estava indicando que qualquer um que matasse Lutero estaria sem pecado, como se fosse a igreja, o poder eclesiástico, ter o poder de cancelar os pecados das pessoas. Era pelo menos isso que naqueles dias se ouvia dizer e o povo estava consciente disso. Então conta-se que certo dia um estranho com uma arma de fogo escondida sob a capa aproximou-se do reformador e perguntou por que ia assim sozinho. Provavelmente ele estava na sua jornada, caminhando, não é? E o reformador, Martim Lutero, respondeu: estou nas mãos de Deus. Ele é a minha força e meu escudo. Que me poderá fazer o homem? Quando o estranho, ouvindo essas palavras, empalideceu-se e fugiu como se fosse da presença do anjo do céu. Exatamente. Meus amigos, a palavra do Senhor nos mostra várias vezes que anjos do Senhor vieram em proteção dos seus próprios filhos, dos filhos de Deus, né? Vieram em proteção dos filhos de Deus e o inimigo foge da presença desses seres celestiais. Roma estava empenhada na destruição de Lutero, mas Deus era a sua defesa. Suas doutrinas eram ouvidas em toda parte, nas cabanas e nos conventos, nos castelos dos nobres, nas universidades e nos palácios dos reis. E homens nobres surgiram por toda parte para amparar-lhe os esforços. Então, Roma decidiu que ia destruir Lutero, mas Deus estava suscitando homens que amparassem os esforços de Lutero, que não fosse em vão, que não fosse jogado por terra esse trabalho que estava sendo feito. Portanto, meus amigos, não tenhamos medo de avançar com fé em defesa da verdade. Deus
há de proporcionar meios de escape, proteção, e quando ele permitir que alguém descanse como mártir, saibamos que é para a glória do Senhor. Foi aproximadamente por esse tempo que Lutero, lendo as obras de Husserl, achou que a grande verdade da justificação pela fé, que ele próprio procurava sustentar e ensinar, tinha sido mantida pelo reformador boêmio, né? Ele compreendeu, afinal, estou a falar de um assunto que já os outros no passado tinham discutido, tinham apresentado como a única norma de salvação. Nós todos, disse Lutero, Paulo, Santo Agostinho e eu mesmo, temos sido o cista sem saber. Deus certamente disso tomará contas ao mundo, continuou ele, de que a verdade a ele pregada há um século tenha sido queimada, né? Lutero fez essa afirmação, né? Que Deus cuidará desse assunto. Deus há de tomar contas ao mundo, ou há de julgar o mundo por ter queimado essas verdades bíblicas que foram defendidas por esses homens. Num apelo ao imperador e à nobreza da Alemanha, em favor da reforma do cristianismo, Lutero escreveu relativamente ao Papa. E Lutero disse sobre o Papa: é horrível contemplar o homem que se intitula Vigário de Cristo a ostentar uma magnificência que nenhum imperador pode igualar. E até os dias de hoje, meus amigos. Você, se olhar com os olhos de Cristo, verás que a ostentação que a Igreja Católica Romana ostenta, não há nenhum rei, não há nenhum imperador que faz isso. Aliás, todos curvam-se perante eles. E a pergunta de Lutero continuou sendo: é isso ser semelhante ao pobre Jesus ou ao humilde Pedro? Porque eles dizem que tem a chave da igreja, a chave de Pedro, né? São os vigários de Cristo. Ele é, dizem, o Senhor do mundo. Sim, naqueles tempos. E ainda voltará a ser considerado. Porque hoje já é considerado como o Senhor da moral, o homem que tem a moral. Tem realmente esses homens moral para o mundo? Se tivessem, não permitiria que o mundo estivesse cambaleando para a ruína, para a corrupção que se vê, onde são insinuadas as crianças a aceitarem as ideologias minoritárias que estão surgindo no mundo hoje para eclipsar as famílias, para eclipsar a humanidade. E a igreja ainda apoia. A igreja aceita. Como pode ser esses a moral do mundo? Como pode ser esses o vigário de Cristo? Aceitou Cristo algum pecado, alguma corrupção? Lutero continua, mas Cristo, cujo vigário ele se jacta de ser, disse Lutero. Disse Cristo, né? Cristo disse: meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se além de seu superior? Se Jesus disse: o reino dele não é deste mundo, como é que aquele que diz ser vigário tem o controle do mundo, opõe-se, sustenta-te, sustenta-se, senta onde vê os outros humilharem perante ele, né? Como pode ser? Meus amigos, meus irmãos, ler o livro Grande Conflito é fundamental para percebermos o que está por detrás de todas as coisas que vemos hoje no mundo acontecer. Assim escreveu Lutero acerca das universidades. Lutero também escreveu acerca das universidades. E nós sabemos hoje que a maioria das universidades são guiadas e controladas pela Igreja Romana. E desde aqueles dias Lutero chamou a atenção, dizendo que receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as Santas Escrituras e gravá-las no coração dos jovens.
E realmente é. Hoje as universidades são grandes portas do inferno. Porque as Sagradas Escrituras estão sendo banidas das escolas, ou já foram quase banidas, né, das escolas. Não é um livro prioritário entre os alunos, entre os professores. Lutero dizia: não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as Escrituras não reúnem supremas. Ou não é o livro prioritário, não é o livro supremo. Infelizmente, tanto eu quanto você e muitos de nós, embora alguns tenham já removido os seus filhos dessas escolas, ainda estamos aqui sujeitos a isso. Vamos para as escolas e que vemos livros de ficção, livros de bruxarias, livros de isto. Agora, no país onde eu estou, vão introduzir livros para instruir as crianças a aceitarem que X com X pode ser pai, Y com Y pode ser mãe, isto e aquilo. Isto é ridículo, não é? É terrível. Chegamos ao tempo do cumprimento destas profecias ou dessas palavras de Lutero, em que deveríamos ou devemos tirar as nossas crianças das escolas em que a palavra do Senhor é jogada por terra e pisoteada. Dizia Lutero: toda instituição em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a palavra de Deus tem de tornar-se corrupta. E é o que nós vemos. Olha para o mundo. Olha para as igrejas. A palavra de Deus não é o centro. Os homens não ocupam o seu tempo estudando a palavra de Deus. O que reina é a corrupção. O que reina é a corrupção. Ah, meu querido amigo, esse apelo de Lutero circulou rapidamente por toda a Alemanha e exerceu poderosa influência sobre o povo. A nação toda foi abalada e multidões se animaram a regimentar-se em redor do estandarte da reforma. Graças a Deus. Os oponentes de Lutero, ardentes no desejo de vingança, insistiam em que o Papa tomasse medidas decisivas contra ele. E que medidas foram essas? Veio o decreto que as suas doutrinas fossem imediatamente condenadas. 60 dias foram concedidos ao reformador e aos seus adeptos, fim dos quais, se não abjurassem, deveriam todos ser excomungados. Esse decreto era um decreto terrível e muitos temiam quando alguém ouvisse que, se não mudasse de sua opinião e ficasse do lado da igreja, seria excomungado, meus amigos. As pessoas tremiam, as pessoas ficavam abismadas. O que fazer? E agora? Porque parecia que era algo como se fosse cortar você do próprio céu. E imagina o que aconteceu posteriormente, por isso eu te convido desde já para o próximo estudo, que o próximo estudo vamos ver os resultados desse decreto do Papa. Mas acima de tudo queremos ver aqui que Deus esteve com seu servo. E eu quero te assegurar, meu querido amigo, meu querido irmão, se tiveres que depor a vida pela verdade, tenha certeza de que Deus estará contigo. Cada um de nós possamos nos fortalecer na Sagrada Escritura e termos que permanecer firme e também não só ajudar os nossos filhos, instruí-los a permanecer firme na palavra, porque os dias que estão diante de nós são perigosos. O mundo está entrando no seu clímax final e Satanás está fazendo de tudo para dar o seu último golpe. É necessário que haja homens que se ergam, jovens, crianças, adultos e velhos que se ergam e permaneçam firmes do lado da verdade. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. É o meu maior desejo para todos aqui que nos assistem. Vamos orar. Ó eterno Deus, obrigado porque temos a segurança do Senhor. Obrigado porque o Senhor não vai permitir que nenhum fio de cabelo caia do seu fiel povo sem que
não seja apenas para a glória do seu santo nome. Fique conosco e nos fortalece. Dá-nos a coragem dos nossos pais no antepassado. Dá-nos a tua paz, guarda-nos para ti e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O nosso próximo tema, vamos falar sobre queimada a bula papal. Vamos ver o que aconteceu com o decreto papal. E eu espero por você no próximo estudo. Não esqueça, deixe o teu like. Com um clique, deixe o teu like, partilhe, comente. Isto nos ajudará muito e também será uma bênção para a sua vida. Um grande abraço. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.